precisa se reinventar quem está dentro do mercado, né? Fala pessoal, bem-vindo a mais um Somax Cash, o podcast do empreendedor. Eu me chamo Alan Andrade, sou fundador e CEO da Somax, a primeira e única franquia de proteção e privacidade de dados. E nesse episódio de hoje, a gente vai falar como você consegue vencer todos os desafios, ter sucesso no mercado tradicional. Estou com um convidado super especial aqui, meu amigo, empreendedor há quase 20 anos, dono de uma pizzaria aqui de Camboriú. Eu indico, você que está em Camboriú, muito boa, sou cliente fiel dele. Vagninho, cara, prazerzaço te receber aqui, cara. Obrigado desde já pelo teu tempo, pela tua disponibilidade de largar a tua família, largar os teus negócios para estar aqui falando um pouquinho para nossa audiência. E, cara, fica à vontade, o espaço é teu, se apresenta aí para o pessoal. Eu que agradeço, Alan, por ter recebido a gente tão bem. Para mim, é uma honra estar aqui falando com o Alan, conhecendo um pouco da empresa, da Somax, né? Muito obrigado pelo convite, tá? Vou estar sempre à disposição, sempre que precisar. E, para quem não me conhece, meu nome é Wagner, o pessoal aqui da cidade conhece como Vagninho. Estamos aí quase completando aí 20 anos, esse ano vai fazer 19 anos de mestre da pizza em Camboriú. Então, contar um pouquinho da nossa história, falar um pouquinho sobre empreendedorismo aí e ajudar quem precisa sempre. Fantástico, cara. 20 anos com o mercado tradicional, né? Que é um mercado super competitivo, né, cara? Pizzaria, basicamente, toda a cidade, às vezes até muitos bairros têm bastante do mesmo segmento, né? Então, acho que vai ser um bate-papo muito legal hoje, você contar um pouco desses quase 20 anos que você veio fazendo. Wagner, estamos com bastante energia para fazer bate-papo para a galera, né? Com certeza, né? Ficar melhor ainda aqui com o energético da Magras, cara. Magras é o nosso apoiador oficial aqui do Somax Cash, a maior franquia de emagrecimento estético do Brasil, cara. Fornece aqui um energético para dente. Vou abrir o meu aqui e já começar a beber para a gente ficar com bastante gás e energia para levar esse bate-papo para vocês. Muito bom, cara, muito bom. Wagner, me conta aí um pouquinho, cara, como é que começou essa história? Você me contou ali um pouquinho, né, quando a gente estava conversando por trás das câmeras aqui, o início de toda a tua trajetória, mas conta aí pra galera como é que foi, né, e ao longo do tempo aqui nesse bate-papo, a gente vai falar quais foram os desafios, como é que você fez para ficar quase 2 décadas aí nesse mercado tradicional e ter um negócio tão conhecido e famoso aqui na nossa cidade. Vamos lá, Alan. Claro, com certeza, né? Sempre falar sobre o mestre da pizza, falar sobre os nossos negócios, sempre é muito emocionante, né? E traz uma história, quase uma vida, né? São quase 2 décadas aí de pizzaria, mas a gente se reinventa sempre, né? Mas vamos lá no início, Alan, lá em 2006, tive a ideia de iniciar um delivery, né? Que a gente chama hoje, né? Na época era Disque Pizza, né? Não tinha essas palavras bonitas, né? De delivery. Americanizamos, né? Isso, mas trabalhava num outro comércio, né, numa lotérica, né, aqui na cidade de Camboriú. Disse, vamos ter um negócio aí diferente aí, e não tinha pizzaria, né? O engraçado é que teve uma pizzaria, aí fechou e na época na cidade não tinha pizzaria. Eu digo, mas então esse é um negócio que eu vou tentar a sorte, né? Mas aí se você me perguntar, sabia alguma coisa de pizza? Não sabia nada de pizza, não sabia nem como funcionava uma montagem de pizza, não sabia dos ingredientes, não sabia nem a receita da massa, né? Isso que é empreendedor raiz, né, cara? Isso. Porque o empreendedor raiz, ele, na verdade, a maioria dos empreendedores, eles fazem aquilo que eles dominam de alguma forma, né? Um técnico de informática que trabalhou a vida inteira com informática, ele abre uma empresa de informática. E o empreendedor que é muito mais visionário, cara, ele encara o negócio que realmente tem oportunidade. Foi muito o teu caso, né? Isso. Foi na verdade, eu vi essa oportunidade, né? Na época tinha muito, não sei se você lembra ainda, 20 anos atrás, a moda era locadora, né? Então, tipo, todo mundo tinha vontade de ter uma locadora. Eu olhei e disse, não, vou colocar uma locadora. Mas na época deu o clique ali, eu digo, rapaz, não tem pizzaria nessa cidade, então eu vou tentar a pizzaria. E aí no início a gente, né, até contratou os profissionais, o próprio pizzaiolo, alugamos uma sala, já começamos com uma sala, então muito dificultoso, assim, ainda mais sem saber e sem entender do negócio sobre pizza, né. Então começamos assim, dificuldades, né, como todos têm no início do negócio, mas pra gente ainda foi um pouco mais pelo fato de não conhecer O mercado. o mercado de pizza, de pizzaria. Então
começamos assim, aos trancos e barrancos aí, mas eu sempre digo que Deus vai abrindo as portas, vai abençoando, e fiquei ali com um sócio na época ainda, acho que não chegou a dar 1 ano, 8 meses, 9 meses, né, o sócio deixou ali, eu comprei a parte do sócio, a coragem, né? O mesmo negócio com dificuldades, eu tinha muita fé que aquilo ia dar certo, né? Eu tinha muita fé que, de qualquer maneira, eu ia fazer aquele negócio dar certo. E aí comprei até a parte dele, né? Tinha um restinho de dinheiro que tinha sobrado ali num carro, eu disse, não, vou dar para ele, nós vamos manter esse negócio. E aí, meus pais vieram trabalhar comigo. Meus pais trabalhavam cada um no seu emprego, né? Então eles acabaram saindo por força maior, né? Não planejaram sair, mas saíram e vieram trabalhar junto. E aí eu sempre digo, né? Entrando numa parte familiar, as coisas vão melhorando também, né? Então entrou minha mãe, entrou meu pai, eu já estava no negócio, então as coisas começaram a melhorar a partir dali. Eles já tinham uma experiência também, né? Já tiveram um restaurante, tudo, então trouxeram essa experiência e a gente começou a aplicar na pizzaria ali. Então começamos... Agregou conhecimento. Isso, começamos a entender um pouquinho mais. E aí, na troca de pizzaiolo, eu comecei a aprender um pouquinho mais também, né? Me esforçar um pouco a aprender a fazer pizza, né? A receita da massa, a montar uma pizza. Então, comecei a me especializar, então eu já comecei a ficar na cozinha também. Então, mas a gente sempre dentro da operação, né? Então, a gente começou ali. De manhã, eu saía lá entregar panfleto aí nos bairros da cidade, até próximo aqui da Somax também. Então, eu entregava os panfletos aí de manhã, à tarde nós fazíamos nós mesmos os recheios, né? Perto do horário de abrir lá, a gente fala bater a massa, tudo, deixar para crescer. Então começamos assim, né? Dentro da operação familiar, né? E na época, Alan, tinha até aqui, tem ainda hoje, né? Mas na época era muito forte a questão dos Gideões, né? Né? Que é o congresso missionário que tem na cidade. Então a pizzaria Mestre da Pizza fica na rua, né? Ali da Assembleia de Deus, a sede dos Gideões. Então ali a rua era cheia, né? Não se passava, não tinha como nem caminhar em dias de evento. E aí a gente começou, poxa, precisamos melhorar, né? Precisamos de investimentos no negócio para ampliar, para melhorar a cozinha, para melhorar tudo. Então a gente começou a trabalhar até nos Gideões ali, né? A gente começou a fazer os almoços também. Então lá atrás, né, a gente começou dessa forma. Tinha uma salinha na frente, era uma salinha ali de uns 50, 40 metros quadrados. Hoje o nosso espaço lá de salão, hoje temos mais de 400 metros quadrados, né? Tanto a parte de baixo quanto a parte de cima. Temos cozinha, parte de cima, cozinha, parte de baixo. Tem um salão hoje, né? Depois a gente vai falar um pouquinho mais sobre o salão também. Mas começamos assim, né? De pouquinho em pouquinho, entendendo o mercado também, né, Alan? Porque também, como tu falou, é um mercado tradicional, né? Pizzaria hoje, muitas pessoas começam até na garagem de casa, porque é um mercado tradicional. Pizza, não tem quem não goste, né? Sempre digo isso. É quase uma commodity, né? Isso, pizza é pizza, a gente diz sempre. Mas precisa se reinventar quem está dentro do mercado, né? Como que a gente vai fazer esse negócio dar certo, né? Porque pizza todo mundo gosta, mas a gente precisa de algo a mais. Então a gente sempre procura um algo a mais sempre para estar melhorando. Cara, eu acho que é incrível, tem duas partes que você falou aí, você usou o exemplo da locadora, né, e veio a Netflix e acabou com todas as locadoras aí do mundo inteiro. Vide a Blockbuster, né, que era a maior locadora do planeta, né, estava basicamente em todos os países do mundo. E 2 décadas você operando, cara, e tendo sucesso no mercado que é tão tradicional. Então, imagina quanta coisa você passou, reinventou, correu atrás. E uma outra coisa que me chamou muita atenção foi quando você falou que o sócio saiu, né? Um sócio lá com 8 meses de operação, mais ou menos, você acabou desistindo, você comprou a parte dele. Isso separa de fato, cara, quem tem aquela visão de longo prazo, separa de fato quem realmente está disposto a acreditar no negócio, a fazer o que precisa ser feito. Você começou com uma operação pequena, se especializou, não conhecia o mercado, foi para a cozinha, aprendeu a fazer massa, foi expandindo e hoje está aí 2 décadas, a Mestre da Pizza é um sucesso aqui em Camboriú. Turma, ponto simples de entender. Resiliência, foco, visão de longo prazo, aprender, reinvestir no negócio. Você falou, né, que reinvestiu no negócio, começou com uma salinha pequenininha, hoje já está grande o negócio. Eu acho que só isso aqui já está valendo um like, né, Márcio? Só isso aqui já está valendo um like, então deixa tua curtida aí, compartilha isso, porque esse bate-papo é para você, é para empreendedor. Aqui não é combinado, né? O Wagner sabe disso, é bate-papo mesmo, a gente expor o que tem na nossa vivência, na nossa vida, no nosso coração. E isso aí
é para você. Wagner, eu fiquei muito curioso quando você falou que os teus pais chegaram também para agregar conhecimento junto contigo, mas você falou assim, ó, que empresa familiar, né, começou a ficar legal, mas é sempre um desafio empreender com família, né? Como é que foi para você, cara? Sempre foi tranquilo? Sempre foi bom? Ou teve algum desafio no meio? Rapaz, quando a gente fala assim sobre empresa familiar, né, tem muita gente que ainda tem essa mesma dúvida que tu teve aqui. E realmente não é fácil, mas deixa eu te falar que sempre que a gente empreendeu em família, sempre deu muito certo, porque a gente se compreende, a gente se respeita, e respeita até a posição do outro, né? Vamos supor, a gente somos em três, né? Eu, meu pai e minha mãe. Então, sempre tem 2 votos ou 1 voto. Então, o que devemos fazer nessa ocasião? Então, a gente senta, a gente conversa, ou propriamente até num grupo de WhatsApp que a gente tem, então a gente conversa ali, o que vamos fazer nessa posição. Né? Eu acho que assim, eu acho que assado, e a gente define ali juntos, mas sempre se respeitando, né? Respeitando a opinião do outro, né? Ou às vezes o meu pai está com uma opinião diferente, minha e da minha mãe, mas ele respeita, porque os dois teve uma opinião contrária, e a gente segue naquela posição. Então, fácil não é, mas com respeito, né, respeitando a posição do outro, entendendo a posição do outro, isso a gente vê que ao longo desses anos a gente sabe fazer isso muito bem, sabe? Até porque todo mundo, seja lá qual for a sugestão ou opinião naquele momento, existe a compreensão e o respeito que está todo mundo pensando no que é melhor para o negócio, Isso, o que é melhor para vocês, né, como donos do negócio. Então, por mais que naquele momento a gente não discorde, cara, ele não está fazendo algo que é para derrubar, tá pensando em fazer algo que é realmente para melhorar, que é para o sucesso do negócio, né? isso. E eu sempre gosto de fazer essa provocação com empresa familiar. Nosso último podcast que a gente gravou aqui foi com um casal que empreende há mais de 20 anos. Um Uhum. casal, né? E aí a gente veio tentando também conhecer, explorar um pouquinho mais como é que foi esse relacionamento. E eles me falaram uma coisa que eu achei incrível, cara, que eles decidiram empreender juntos. E como foi uma decisão, eu vou fazer isso, né? Eles fizeram dar certo. O problema é quando a gente não decide fazer algo, aconteceu algo, aí acaba realmente não tendo uma sinergia um pouco maior, às vezes até o respeito, como você falou, né, dentro das Uhum. posições, dentro das sugestões, e acaba não dando muito certo, né? Mas, cara, que legal, que bom saber que existe, né, essa energia entre vocês, principalmente pai e filho, né, cara, Sim. mãe, então incrível, assim. Essa possibilidade de ter um negócio familiar, um negócio que se respeita e ter de sucesso é muito legal. Isso, e cada um, até tu falou sobre posições ali, cada um dentro da empresa tem sua posição, sabe? Uhum. Então, por um exemplo, vai falar sobre uma questão de marketing, né? Conquistar cliente, como vamos fazer, como devemos fazer. Essa é a minha parte, Uhum. né? Uma das minhas partes, né? Mas eles respeitam muito aquilo que eu trago para eles. Ó, eu acho que a gente deveria fazer dessa forma. O que vocês acham? Olha, te respeito a tua posição, tá dentro da tua alçada aí, então Uhum. manda bala. Acho que, né, fazem as suas pontuações, mas respeitam muito, né? A questão, vamos supor, meu pai cuida mais parte financeira. Então a gente respeita muito ali ele que está cuidando daquela parte, então ele sabe o que ele está fazendo, né? Então, Uhum. às vezes ele nos pergunta e a gente não, né? Respeita essa tua parte. Então, é o que eu falei no início, né? Todo respeito, ser cordial ali, entender, eu acho que não deixa de ser uma sociedade, né? Uhum. Mesmo que seja familiar, né? Que não vai deixar de ser família, mesmo que a sociedade acabe, mas é uma responsabilidade maior ainda, né? Mas a gente vê assim que, mesmo não deixando de ser uma sociedade, a gente se respeita muito como sócio, né? Sabendo que aquilo que você falou ali, a gente quer o bem da empresa, né? O melhor para a empresa. Então, a gente respeitando essa parte aí, eu acho que é Essa clareza é importante. Sócio não é função, né, cara? isso, Então, cada um, vocês são sócios, esse é o status, e a função cada um tem, né? O financeiro, o marketing, a operação, isso isso é mesmo, importante. Até para, como você falou, né? Cada um com a sua ossada e tenta fazer aquilo que é melhor para dentro do com negócio. Muito certeza. importante. Cara, qual que foi o maior desafio nessas 2 décadas que você enfrentou lá dentro? Ou se tem um só, né? Porque 2 décadas, Isso. imagina a quantidade, mas alguma coisa que foi bem emblemática, assim. Rapaz, teve várias, né? Teve a própria pandemia, eu acho que para todo mundo foi um desafio, assim, né? Uhum. Mas a gente passou alguns desafios, assim.
Tanto lá atrás que eu iniciei falando para ti ali sobre a expansão, né? Porque a gente começou com a sala pequena, então a gente foi indo para trás, tinha mais salas, então a gente começou adquirindo até o rapaz que nos aluga hoje todo o espaço, ele saiu dali, ele morava ali, ele acabou saindo, ele mora em outro lugar para alocar para a gente. Legal. Então a gente foi até a casa dele, virou salão Entrou também no contexto. Isso, entrou ali junto. Então ali também foi desafios, né? Tipo, aumentar, fazer um salão para mais de 130 pessoas, né? Uma cozinha dos pizzaiolos, mais uma cozinha lá em cima, parte de recheio, depósito, escritório, começar a expandir. Isso é uma decisão difícil de ser feita, há um investimento. Então foram desafios aí também. Na própria pandemia, né? Tomar uma decisão ali nesse meio, a gente sabe que era um jogo de xadrez ali, né? Muita gente parou de trabalhar, fechou as portas, então a gente sabia que isso iria acontecer. Mas nessa época você já estava com delivery ou não? Já o delivery foi o primeiro, né? Então o nosso forte sempre foi o delivery. Mas tanto, né, para te ter uma ideia, a gente começou com um salão porque a gente vendia pizza no delivery e no balcão e as pessoas abriam a caixa ali na calçada e comiam ali. Né? Então a gente viu, poxa, tem uma necessidade aí de ter algumas mesas, né? Então a gente começou com 4 mesinhas ali na frente mesmo, e aí depois a gente fez o salão, mas por ver que tinha demanda para aquilo, né? O pessoal estava abrindo a caixa na calçada e abriu o refrigerante ali e comia ali mesmo. Legal, cara. Então vamos para um salão. Então ali a gente expandiu bem ali a parte de salão, né? Então a gente tem hoje um espaço grande lá. A gente passa lá na frente, vê aquele espaço incrível que vocês têm lá, não imagina que já colocaram 4 mesinhas ali para o pessoal não ficar comendo na calçada. Isso, era na própria calçada as mesinhas, né? Tinha um recuo da sala comercial, né? Que acho que é 4 metros. Nos 4 metros a gente colocou ali 4, 5 mesinhas de plástico mesmo. Mas o pessoal ali não adiantava, né? Dava mais gente que as 4 mesinhas, sentava na calçada mesmo e ali a gente viu a necessidade. Mas foi dessa forma que a gente começou o salão. Mas ele é um desafio também, né? É um mercado novo, né? Atender de uma forma, na época, à la carte, né? A gente começou atendendo à la carte ali, então é um outro tipo de pizzaria, né? A gente tinha o delivery também já funcionando, o balcão, mas a gente começou com a parte de salão também, que também é desafio para ser enfrentado. Mas, como se diz, né, deu tudo certo, né? Estamos ali, graças a Deus, 19 anos, e bastante novidade vindo, né, Alan? Então, como a gente falou, né, empreender no mercado tradicional, ele parece ser fácil por ter um produto de fácil acesso para as pessoas, mas não é, né? A gente precisa sempre estar se reinventando, fazendo coisas novas, né? Hoje a gente está no 2025, né? Inteligência artificial, a gente falou ali, tomando o mercado. Então, né, hoje em dia a gente tenta de qualquer forma estar atualizado no mercado para entender melhor o público, porque hoje o público mudou bastante, né? O nosso público era um público, hoje é outro tipo de público, né? A gente vê que essa mudança aconteceu e junto dessa mudança a gente precisa estar se atualizando dentro tanto do modo de atendimento quanto do modo de vender pizza e até propriamente os sabores de pizza. Até é engraçado falar, né? Mas a gente mudou bastante coisa. Até o cardápio muda de acordo com a geração do público. Isso mesmo. Né? Vocês vão se adaptando isso. Vamos falar antigamente, né? Mas né, lá uns 7, 8 anos de pizzaria, a gente tinha um tipo de cardápio, né? Com as pizzas mais tradicionais, né? Que é o que o mercado gosta, né? A portuguesa, a calabresa, o frango catupiry, isso não tem erro, né? Margarita. Depois, né? De passar seus 10, 12, 13 anos de pizzaria, a gente viu que o público mudou um pouco e estava esperando da gente um sabor melhor. Vamos dizer assim, premium, né? Então a gente entrou com sabores melhores hoje também, hoje já tem um cardápio vasto ali desses sabores, né? Hoje a gente trabalha com queijo brie, com geleia de pimenta, picanha, coisas que a gente não via isso há 10 anos atrás, não tinha, né? Então hoje melhorou, né? Gourmetizou, vamos dizer assim, né? Que deixa o italiano louco, né? Isso, eles ficam bravos com a gente, né? Teve um italiano na pizzaria uma época, ele falou, cara, isso aqui não é pizza, isso aqui é torta, né? Eu digo, não, mas a nossa tradição é a nossa aqui, né? O brasileiro gosta, né? De gourmetizar, mas e eu gosto disso também, né? Te confesso que eu gosto de fazer sabores novos, coisas diferentes, né? Então a gente fez aí picanha, a própria Nachos, né? Botou o Doritos em cima da pizza. Hoje é uma das campeãs de venda, assim, a própria queijo brie com geleia de pimenta, né? Eles falam, poxa, vai misturar o queijo com a geleia, né? E hoje no delivery, nos sabores premium, ela é o carro-chefe nosso, assim, então vende demais, assim, esse Tá sabor. dando até fome já, cara. Podia, né? Podia estar no horário já, né? Cara, olha só que legal você falando de tudo isso, né? É um mercado muito tradicional, é cozinha, mas não dá para ficar sem tecnologia.
não dá para ficar sem olhar para o público. E a gente vê muitos negócios fechando, o Wagner, mesmo em esses mercados mais tradicionais e tudo mais. E muito disso pode ser a falta dessa atenção, né? De se atualizar o cardápio, olhando para o público, de implementar tecnologia para ganhar velocidade, para fazer as entregas, de reinvestir como vocês fizeram ali dentro, né? Crescendo cada vez mais, né? Expulsaram até o dono da casa lá Isso. para crescer o espaço. E eu acho que isso cara, precisa ficar registrado, porque a grande maioria dos negócios que normalmente, né, quebram por algum motivo foi uma gestão financeira errada, o cara que confunde a gestão financeira do negócio com a própria vida pessoal, foi esse cara que não olha para o cliente com carinho, não tenta entender que o mercado é diferente, que o público é diferente, né? Se você ficasse só com o teu mercado antigo, tradicional, você tinha uma limitação de público. Mas hoje, quando começa a vir pessoas de fora, né? Camboriú abrigou muita gente de outros estados, Demais, né? uma geração diferente, né? Que hoje está muito mais autônoma, né? Um adolescente hoje consegue pegar o telefone e pedir uma pizza tua, e aí os sabores precisam ser diferentes. E essa galera é muito mediatista, né? Eles querem tudo muito rápido, precisa ser tudo muito acelerado, né? Sabores diferentes. Então, isso é incrível, cara, ver você falando que 19 anos, o quanto você vem se adaptando, readaptando, inovando para continuar vencendo no mercado tão tradicional. Isso mesmo, Alan. E até falando agora diretamente com o empreendedor que está nos assistindo, né? Até falando sobre essa questão de a gente se reinventar dentro do mercado tradicional, é até interessante, até a gente falou antes de a gente iniciar aqui, que independentemente do produto, né, que a gente vende, a obrigação, se eu estou abrindo um negócio de pizzaria, né, minha obrigação é, no mínimo, é ter um bom produto, né? Eu penso dessa forma, né? Se tu tá abrindo um negócio de hambúrguer, né, o mínimo que você tem que fazer é ter um hambúrguer bom, né, gostoso, né, apresentável, né, que vá satisfazer o teu cliente, é no mínimo. É obrigação Né? mesmo, né? É obrigação mesmo, né? Então, hoje, o que a gente vê de diferente nessas empresas grandes, por exemplo, McDonald's, né, Domino's Pizzaria, né, Pizza Hut, é a melhor pizza, talvez, a Domino's, né? É a melhor pizza que a gente já comeu? Talvez não, né? Mas eles sabem vender muito bem, né? Eles sabem usar os processos, a tecnologia, né, o branding, eles sabem fazer aquilo de uma forma, né, com excelência mesmo, né? Coisas que às vezes falta na gente, no empreendedor, que vamos dizer assim, pequeno, né? Mas todos eles começaram pequeno, né? Então a gente precisa entender isso, que a obrigação, não é porque você tem uma pizza sensacional que vai ser um case de sucesso. Não, né? Todas as partes, né, vão caminhar juntos, né? A parte do marketing, do financeiro, da estratégia, de tudo e do produto, né? Mas eu penso comigo, né? O mínimo é ter um produto bom. O resto a gente precisa ter uma atenção também muito forte, né? Porque lá atrás eu não pensava nisso, né? Hoje a gente pensa muito mais nisso do que propriamente no produto. Porque o produto a gente sabe que hoje a gente entende de pizza, a gente sabe fazer, né? O nosso produto é um produto de qualidade, a gente preza por uma qualidade de produto hoje, por exemplo, a catupiry, eu só uso a marca realmente catupiry, né? Os pepperoni, calabresa, só Sadia, a gente não usa outra coisa, porque a gente sabe que aquilo ali realmente é o que funciona. É qualidade, é produto e pronto. Né? É o feijão com arroz que a gente fala. Tem que ser produto de qualidade. Não adianta inventar que não vai funcionar. Então tem que ser aquilo ali. O público gosta de coisa boa. Aí vocês começaram a olhar com um pouco mais de atenção para o atendimento. Isso, aí começou para os outros setores, né? A parte de atendimento, de retorno que a gente conversou ali, do marketing, principalmente, como atrair novos clientes, como trazer esses novos clientes. Até uma situação engraçada que eu vou te comentar. Foi ontem, né? A gente fez uma ação de marketing. Eu comecei agora a inventar esses tipos de ação de marketing. Isso que eu falo é reinventar. mais uma inovação, é né, isso. cara? Como é que eu vou trazer novos clientes de uma forma engraçada, né, para cá, né? Porque o básico a gente já faz. O tráfego pago, que acho que a maioria trabalha, o panfleto, que hoje mal existe, né, a gente não vê mais tanto, porque hoje geralmente o panfleto é no celular. Digital. Né? Como é que eu vou fazer isso? Tem que chamar atenção, cara. E aí eu falei, cara, eu vou distribuir fatias de pizza na frente da pizzaria, porque ali tem bastante fluxo de carro, principalmente no final da tarde. Vou distribuir fatia de pizza. Fui eu, 2 colaboradores, e a gente estava lá com a pizza, né, e os carros passando, e
cara, e mal pegava a pizza e tal, mal baixava o vidro. Eu digo, cara, tem que chamar a atenção deles de uma outra forma. Né? E isso serve para tudo, né? Isso serve para tudo. A gente precisa chamar a atenção do cliente de algum jeito para que a gente seja notado, né? Para a gente, poxa, estou aqui, né? Então acho que isso serve não pela ação de marketing, mas serve também para quem está fazendo um tráfego, para quem está fazendo uma promoção, né? Não é a promoção é o ato de promover, né? Sim. Né? E as pessoas hoje entendem que a promoção é baixar preço, derrubar preço e fazer promoção. Não, né? É o jeito que tu vai promover. A promoção, o nome já diz, né? Promover, né? Então, e hoje pizzaria, né? É uma guerra por aí, né? Total. Porque todo mundo é promoção para cá, promoção para lá, baixa o preço aqui. Eu tenho Tá lá, por exemplo, né, cara? terça maluca, quinta não sei o quê. A própria Mestre da Pizza foi a pioneira em Camboriú, mas hoje não é mais, né? Já tem concorrência. Tem muita concorrência. Então, e aí volta ali para minha ação de marketing, eu disse que eu vou chamar a atenção desse povo de algum jeito. Eu fui lá, comprei uma fantasia da Casa de Papel, né? Com a máscara Salvador Dali, né? Tudo como manda o repertório. Eu disse, agora vamos fazer diferente, né? Agora eu vou com essa pizza e vou com essa máscara, com essa roupa. Isso é empreendedor, turma. Isso é empreendedor. O cara foi pra rua, pro sinal, se fantasiou, né? Distribuiu pizza. Cara, não mede esforços, né, cara? Para realmente dar resultado. Isso é incrível, cara. E a gente pegou alguns clientes até que... Não é você que tá aí, até porque, né? Porque eu falo muito no Instagram, né? Eu falo muito, converso com o cliente, interajo com ele, eu mesmo, gosto de mostrar. Tô fazendo isso, vamos fazer aquilo. E não é, eu levantava a máscara, né? Não é possível, cara. Legal. Mas vocês já estão 18, 19 anos, né? Na rua eles falavam, né, ontem. Vocês já estão 18, 19 anos, não precisa provar mais nada pra ninguém. Eu digo, não, mas agora eu tô te dando uma fatia de pizza e um cupom de desconto pro teu pedido, né? Então, ia junto com a fatia de pizza, eu mandava um cupom de desconto, QR Code. Então, entende? Misturando aquele marketing, vou ter que passar raiz, mais lá na frente, cara. Isso. Ganhar esse cupom aí, entendeu? Marketing raiz com a tecnologia. Porque daí ali já ia um QR Code ali, a pessoa escaneava, ganhava um desconto e fazia o pedido da pizza. Então fiz isso, fiz agora recente também numa academia. Também entramos para dentro da academia, agora você imagina, né? Pessoal treinando ali, suado, chega eu lá de Casa de Papel, música no ambiente da Casa de Papel dentro da academia, vamos distribuir fatia de pizza aqui dentro e cupom de desconto. Então o povo abraçou essa ideia, achou divertido, achou legal, e eu conquistei o que eu queria, né? Ser notado, ter entregue aí o meu produto, né? E olha que interessante. Fica na boca do povo, né, cara? Estamos 19 anos praticamente na cidade. Temos um reconhecimento, o pessoal respeita, porque é uma pizzaria de longa data, mas existe pessoas que não conheciam, né? E isso é importante, que a gente comentou antes do podcast iniciar. A gente precisa, né, além de se reinventar, né, ver que público que está chegando novo, porque na cidade sempre tem chegando pessoas novas, né, e às vezes não te conhece. Então a gente atacar dessa forma também, né? Agora falar de novo com o empreendedor, né? De diversas maneiras, tanto na parte do marketing, do atendimento, é preciso a gente ter uma atençãozinha nisso também, não só no produto. Eu vejo que as pessoas hoje acabam, né, colocando todo o esforço e energia em cima de um produto, mas esquece de como que a gente vai fazer vender esse produto, né? Como que esse produto vai chegar na mão do cliente, que isso é uma dificuldade grande, né? Dentro de um mercado tradicional que é a pizzaria, que hoje você encontra em qualquer esquina, você encontra uma pizza para vender, tanto no mercado, né, as pessoas que fazem o delivery de dentro de casa, né, o próprio iFood, se você colocar pizzaria hoje, você não cansa de rodar o dedo ali e ver a quantidade de pizzaria. Opções, né? Então a gente precisa se destacar de alguma maneira, e como que vai ser essa maneira? Então, né, o mestre da pizza hoje dá esse tipo de jeito, a gente fazer o marketing na pizza que vai lá na tua casa, no tráfego, no Instagram, em ações, né? Agora a gente também está com essa distribuição de fatia de pizza, cupom, e aí a gente colocou agora uma fantasia aí, a gente conseguiu chegar no ponto principal, que era aparecer, e o pessoal conhecer o produto que não conhecia, e ainda ganhar um descontinho aí para fazer um próximo pedido, e a gente conseguiu acertar o alvo. Cara, parabéns. Essa visão empreendedora que você tem é muito legal, porque, né, a gente estava falando em off. O tempo todo tá chegando gente aqui que não conhece, como é que você faz para atingir aquele público? E mais do que atingir público novo, é reter o público que você já tem, né? E aí, quando você olha para a qualidade do produto, que você falou que, cara, não abre mão disso, há 19 anos entregando qualidade, usando tudo que somos e somos dos melhores que tem. Olhar para o atendimento, botar tecnologia para
celerizar todo o processo, deixar mais ágil. Então você começa a reter os seus clientes muito mais, cara, fazer esses caras comprar de você, seja com cupom de desconto, seja com indicação, né? Seja com tudo isso. Porque é um dos pilares mais importantes de um negócio é a retenção e ainda é um dos mais negligenciados. Então, quando você pode botar um caminhão de cliente para dentro, mas se esse cara nunca mais voltar para o teu negócio, todos os meses você vai ter que botar um caminhão de cliente para dentro. E é muito mais difícil trazer novos clientes do que fazer os clientes recomprarem um produto seu, porque já provou a qualidade, já viu que é ágil, já viu que tem um bom atendimento, né? Como é que você olha para isso, cara? Você tem alguma estratégia lá para você reter cliente o tempo todo? Isso sempre teve no teu radar? Você descobriu ao longo do tempo? Como é que foi? Perfeito, Alan. Essa tua colocação é fantástica porque é mais difícil trazer clientes novos, é mais caro, né? Olha o preço que você tem que pagar, né? Eu tive que ir para uma rua aí para botar a cara ali, entregar umas pizzas, o cupom de desconto, para clientes novos me reconhecerem, né? Entender, conhecer o meu produto e futuramente me fazer um pedido de pizza. Agora, aqueles que já estão dentro do meu radar, já fizeram pedido, já provaram da qualidade, do atendimento, da rapidez, e isso é um conjunto, né? Principalmente a gente que trabalha, o meu forte hoje é totalmente o delivery, né? Então, 80% hoje meu é delivery. Então, a gente precisa ser muito preciso, né? Tanto quando a pessoa pede, tem que ser uma plataforma legal de fazer o pedido, rápida, né? Que a pessoa sinta facilidade de pedir, porque eu já tive plataformas também que as pessoas falam, cara, não dá para pedir aqui, né? Então, precisa também dar uma atenção nisso, desde a parte do pedido, que é o atendimento, né? Ou propriamente o telefone, ou propriamente o WhatsApp, hoje a gente tem aí diversas plataformas de pedido, até a rapidez na produção, a qualidade do produto, a saída para a entrega dessa pizza, né? A velocidade que ela vai chegar lá e como ela vai chegar lá também, né? Se ela vai chegar na temperatura legal, ideal. Isso tudo a gente tem esse cuidado para que a pizza chegue lá na casa do cliente com a mesma qualidade que saiu dali da pizzaria também. Então, Porque precisa... o delivery ainda tem esse desafio da logística, né, cara? Isso, Que isso. é essencial. Precisa, né? Porque nada adianta a gente fazer um atendimento fantástico, uma pizza de qualidade, né? Uma rapidez para sair ali da cozinha, sendo que o meu motoqueiro falhou o processo. Ou vice-versa, né? Vai acontecer também de fazer um atendimento fantástico, a pizza não sair na qualidade que deveria, o motoqueiro entregar rápido, mas um pilar ali falhou, né? Então todos falharam, né? Então por isso que a gente diz, é uma logística que a gente precisa estar atento em todos os pilares até chegar na casa do cliente, né? Então, essa retenção ali que você comenta, é tudo isso, né? Você pediu lá 5, 6, 7 pizzas, eu tenho que manter esse padrão sempre para que você se sinta confortável. E o interessante é que a gente vê uma dificuldade, Alan, na hora da retenção, é o quê? E eu costumo sempre fazer isso, tá? Às vezes acontece uma reclamação, todo lugar tem, imagina, né? Quantas pizzas a gente sai por noite, né? Às vezes vai acontecer uma falha na logística, e esse cliente reclama e tal, e dá um feedback, e a gente acha isso positivo demais, tá? Te deu uma oportunidade de Nossa, consertar alguma coisa, e o né, que que cara? eu faço? Eu mesmo falo com o cliente, tá? Eu gosto de fazer isso porque eu gosto de entender, porque um cliente que está dando um feedback, seja ele positivo ou negativo, ele tá É te... informação, Nossa, é aquilo ali é dado. valioso demais, né? Porque imagina, um cliente vai lá, teve uma experiência ruim com o teu negócio, e ele se calar e não fazer mais o pedido e pronto, você perdeu um cliente, ele... Se calar já tá bom, né, cara? O problema é que ele sai falando mal para um monte de gente, né? Isso, e Existem acontece. estudos aí que uma pessoa, ela indica um produto ou serviço até 3 vezes e ela fala mal de um produto ou de serviço até 8 vezes. Isso. Então, olha só como isso pode ser danoso para a marca, né? É, Então, você tem uma estratégia para tratar isso. isso, tenho. Então a gente sempre costuma, com o tipo de reclamação, a gente dá o retorno. Eu gosto de dar o retorno, tá? Em todos. Ah, mas tu fala praticamente, né? Meus colaboradores sabem disso e sabem, porque eles até me passam, né? Vagninho, estamos com essa situação aqui, que aconteceu isso, e esse é o WhatsApp da pessoa. Então eu já chamo, ó, meu nome é Wagner, sou aqui do Mestre da Pizza, proprietário. Então, né, isso já eu vejo, né, na minha concepção, já causa um impacto na pessoa. Uau, Uma mas você é o preocupação, proprietário? né? A Eu falei, isso. atenção que tá dando pro Mas cara. você tá me chamando no WhatsApp para saber de... Às vezes a reclamação nem era tão relevante, mas para mim importa, né? Porque, poxa, a gente trabalha em cima de tudo para que aquilo, mesmo aquele erro pequeno,
não aconteça. Uhum. Né? Então, Consultoria gratuita, né, cara? isso, Do público-alvo, inclusive. isso Né? aí, poxa, Alan, imagina, o proprietário da empresa que, pô, ele pediu um lanche, pô, ele tá me ligando e tal, uau, entendeu? Então tu transforma aquilo ali, Uhum. né, uma experiência positiva para a pessoa, já só na ligação. Uhum. Eu noto isso, sabe? Quando eu já faço ou chamo no WhatsApp, oi fulana, tudo bem? Aqui meu nome é Wagner, tá tudo uau. Não, mas fica tranquilo, eu só quero entender como é que foi, como é que chegou, o porquê, o que que aconteceu. Não aconteceu isso, mas nem foi tão. Eu disse, não, tudo bem, mas entende? Já Uhum. virou, né? A pessoa já entende aquilo ali como algo muito positivo para Já ela. se sentiu acolhida, já Já. sabe que tem a segurança de pedir de novo do mesmo lugar, né? Isso. E tem alguém preocupado, né, Tem com alguém isso, né? preocupado Porque o com que a a gente vê qualidade. às vezes, né, ter uma má experiência em um comércio e acaba o quê? Ninguém No deu pouco muita caso. bola para isso. Uhum. Não, mas isso meus colaboradores sabem, né? Eu dou muita importância para isso, gosto eu mesmo de falar com o cliente. Então, a retenção acho que parte disso também, né? Claro, em ações, né, que vai fazer para aquele cliente que já pede, até comentei com o Alan, que a gente tem sistemas que cuidam dessa parte, de pessoas que pediram 7, 14, 21 dias, 28 dias, que não pediram ou que pediram, a gente tem isso dentro do radar para que a gente possa entrar em contato com essas pessoas e saber também por que que não pediu mais, por que que... Qual o sabor que pediu, E o qual o que sabor que mais? mais Temos pede. tudo isso dentro de um sistema. Então, o Uhum. último pedido, e a gente, a- Tecnologia, né, cara? até nesse Não, sistema, ele qualquer faz isso, tipo de né? negócio precisa de tecnologia, não tem A como gente escapar. tinha até no sistema o cliente de salão, né, que a gente trazia, né, para o empreendedor, isso é muito legal. Eu trouxe, eu dava um petit gâteau para ele voltar para o salão, porque às vezes a gente viu ali que 30 dias ele não apareceu, Uhum. né? E as pessoas como, né? Investimento em sistema, em tecnologia para dentro da empresa, porque faz isso, né? Faz esse trabalho que não precisa ser aquele trabalho braçal, que leva muito tempo em planilha de Excel, em tudo, e a gente já passou por isso tudo, a gente E não sabe como é enxerga, né? dificultoso. Vocês começaram lá atrás, né, cara? Basicamente Isso. não tinha tecnologia nenhuma, né? Caixa Era era muito. fechado no Excel, né? No Uhum. papel, né? No Excel ainda já estou sendo bem Bem atual. avançado A já, gente né, cara? fechava naqueles cadernão grande de Aham. entrada e saída. Então, a tecnologia trouxe isso para a gente a nosso favor, né? Uma ferramenta a nosso favor, cara. Então, fantástico, assim, o que a gente tem de ferramenta hoje. E para o empreendedor é isso, cara, se atualizar dentro disso, porque as ferramentas estão aí e Uhum. quem não está usando, como você falou lá por trás das câmeras, está ficando para trás, né? E a gente procura isso, mesmo sendo uma pizzaria aí Tá de 10 19 anos anos, atrasado no mínimo, cara. no mínimo. Quem não coloca inteligência artificial, quem não agrega tecnologia para dentro do negócio, são uns 10 anos no mínimo atrasados aí. Isso mesmo. Até a da interação no Instagram hoje tem, né? Uhum. Hoje a pessoa manda uma palavra-chave lá, o sistema faz todo o pedido pelo Instagram, né? Hoje a gente tem esse tipo de logística ali e funciona super bem, assim, né? São sistemas também. Então, ó, pensa, né? Falar isso há 10 anos atrás, 12 anos atrás, quando a gente tinha, é uma Inconcebível. loucura. E hoje tem, então precisa se atualizar. E eu vejo muito empreendedor que fica naquela, não, isso aqui funcionou por muito É a tempo, é isso que síndrome eu de faço. Gabriela, né? Nasci Isso, assim, vivi assim, vou morrer assim, vai ser isso sempre mesmo. assim. Eu vejo muito, até amigos, não, funcionou dessa forma aqui, é dessa forma que eu crescia, e a gente vê perdendo demanda porque o mercado está atual, né, cara? Uhum. Então precisa melhorar realmente, e não só em produto, mas também na tecnologia, no sistema, no modo que tu vai tratar o cliente já está diferente, né? Hoje ninguém quer mais falar no telefone, Uhum. né? É dificultoso. Ninguém quer mais ligar. Quais são os sabores que você tem? Não, ele já quer na palma da mão para ser mais ágil, né? Vamos ser mais rápido, o tamanho tal. E a gente viu isso já nos pedidos via WhatsApp, né? Que antes era no telefone, depois foi pros de mensagem, e aí eles já mandavam os pedidos prontos, né? A gente viu, opa, eles já estão bem atual, né? Então eles já querem mandar os pedidos prontos já, então eles não querem Uhum. passar muito trabalho. E agora, né, até dentro dos nossos sistemas tem aí onde ele já pega o último pedido e eles mesmos já enviam aquele último pedido e já facilita, tanto para eles quanto para a gente. O de sempre, né? O de sempre, isso mesmo. Manda o de O de sempre. sempre antigamente não funcionava, né? O de Uhum. sempre hoje funciona porque está ali, né? Dentro, graças a um sistema, né? E não só dentro do atendimento, Alan, mas também dentro da cozinha, Uhum. né? Hoje a gente tem máquinas ali que otimizam muito, né? Tempo e a demanda do pizzaiolo, né? Antes precisava abrir a massa lá no rolo e tal.
Hoje tem uma máquina que faz isso, né? Hoje você pega a bolinha de massa, coloca lá, ela abre, consegue ser muito mais ágil, escalável, rápido, né? Cara, então de banco a pizzaria, de contabilidade a um hospital, todo mundo precisa de bons Isso processos, mesmo. precisa de tecnologia, precisa entregar o mínimo com qualidade e olhar vários outros aspectos, precisam reter, precisam encantar o cliente e principalmente precisa ter essas ações como sua, como empreendedor, de olhar para o negócio, ver o que precisa inovar, reinvestir, se for preciso ir para a rua, Fizemos botar também. máscara, isso, turma. Não tem como, né, o Wagner dizer que um cara não consegue crescer, não consegue vencer. Vai muito da disposição dele em querer fazer aquilo acontecer, né, cara? Isso mesmo. Porque mercado tem para todo mundo. O mercado é concorrido, é grande, né? Vocês começaram aqui sozinho, hoje tem algumas dezenas, eu acho que Nossa, tem de muitas. pizzaria Uhum. na cidade, cidades perto da gente, né, cara? Mas se parar no tempo, para tudo. Daqui a pouco o negócio está acabando, né, cara? E a Isso mesmo. Mestre da Pizza é uma prova viva disso. Vocês estão aí 19 anos e, cara, cada vez mais forte no mercado. Parabéns pelo trabalho, para ti. Como é que é o Obrigado. nome do teu pai e da tua mãe, cara? É Wagner e Maria. Wagner e Maria. Parabéns Isso. pelos Wagners aí, né? E pela Opa. Maria, por todo o trabalho que vocês têm feito. A gente está chegando no nosso momento, Wagner, que é o momento Chegamos para Somar, né? Uhum. Como é que funciona o momento Chegamos para Somar? Você olhando para a tua câmera ali, você vai dar um recado, que eu acho que pode ser uma mesclagem desses 19 anos empreendendo no mercado tão tradicional e mandar aquele recado pro cara, vai por aqui, né, que para mim funcionou, pode funcionar para ti, enfim, vai pensando aí em alguma coisa que você Perfeito. pode dar. Enquanto isso, eu quero pedir para ti curtir, eu acho que vale demais já deixar o teu like aí, se inscrever no nosso canal, porque toda quinta-feira tem episódio novo e é para você, para empreendedor. A gente fala sobre vários temas aqui, marketing, vendas, empreendedorismo, a gente fala sobre cultura, sobre gestão, enfim. Aqui você vai encontrar tudo que você precisa para aplicar aí na sua empresa. Também indica esse podcast aqui para o maior número possível de empreendedores ou até quem quer começar a empreender e já começar com bastante bagagem, até para que o YouTube, o Spotify possa entender que isso é um conteúdo relevante e possa levar essa mensagem para o maior número de pessoas possível. Conto com vocês. Wagner, e aí, já está com alguma coisa em mente? Muita coisa, né? Então vamos lá, cara. Momento Chegamos para Somar. Tudo teu. Vamos lá, gente. A minha dica realmente para quem está empreendendo é o quê? Não desistir jamais, né? Fazer o que precisa ser feito, se inovar, ter uma cabeça aberta para novas tecnologias, novas ideias, né? Porque hoje o que eu vejo, né? Pessoas que se fecham, acham que aquilo que está sendo feito que é o correto, e hoje eu vejo com 18 anos, 19 anos, vou para esse ano de pizzaria, eu entendo que a gente precisa de novas ideias, né? Novos negócios dentro do nosso próprio negócio, né, Alan? A gente falou muito sobre isso, né? Novas vertentes, então a gente precisa se atualizar. Então a minha dica é não desista, esteja bem preparado para o novo mercado, esteja bem preparado para os novos clientes que vêm chegando também, e principalmente para o empreendedor que às vezes está sentado na cadeira, já não sabe o que fazer, levanta aí da cadeira, faça o que precisa ser feito, tá? Não tem segredo, tá? O segredo é fazer o que precisa ser feito, que o sucesso vai ser consequência de um trabalho muito bem feito. Fantástico. Gravou essa frase aí, ó. Faça o que precisa ser feito. Wagner, mais uma vez, brigadaço aí pela sua disponibilidade de estar aqui com a gente, cara. Adorei o bate-papo. A gente vai ter que fazer outros, né, cara? Ah, com certeza. Falar um pouco mais, explorar um pouco mais aí tudo essas quase 2 décadas que você está vivendo aí, enfrentando e vencendo os desafios. Manda um abraço pro teu pai, pra tua Pode deixar. mãe. E, cara, vamos cada vez mais trazer esse bate-papo aí para dentro da Somax. Beleza? Estamos aí à disposição, o que precisar, aí vai ser um prazer sempre sentar aí nessa mesa e falar um pouquinho aí sobre empreendedorismo e sobre o mestre da pizza também. Fantástico. Valeu, galera. Até a próxima.